Pode virar. Vários tipos de elevadores, monta-cargas também para os hospitais todos, isso tudo é produzido na fábrica. Pode virar. Uma coisa que eu acho importante, que eu queria chamar, nesse pouco tempo que nós temos aqui, é impossível eu estou tocando em vários aspectos, que apenas minha intenção é chamar a atenção, mas eu não posso me deter mais, senão a gente perderia muito tempo. Mas eu acho muito importante nessa experiência que a gente desenvolveu no SARA, é a questão da integração dos equipamentos nos espaços. Quer dizer, é fundamental. Todos os equipamentos eles são pensados juntos com o projeto. Você não pode pensar nesse box sem essa cama e sem essa maca girando em torno da parede, senão o médico não conseguiria examinar o paciente do outro lado. Lógico, se ela ficasse afastada aqui, ninguém passava também no box. Então, eventualmente, é lógico que o médico vai examinar um lado, ele procura botar o paciente na posição confortável, mas se de repente ele quer examinar o outro lado, ele não pode fazer o paciente sair então ele puxa a cama e examina. Então são detalhes que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né, que permitem às vezes a gente ter um espaço bem menor, né? Nós usamos sempre o modo 62,5 por 62,5. É um modo pequeno que quase sempre satisfaz, não há a questão da economia do espaço. Senão, se a gente usa um modo muito grande, acaba tendo espaços gigantescos, às vezes, para um uso restrito da área. Pode virar. Então, nós produzimos, por exemplo, essa integração que existe entre os equipamentos, mesmo aqueles equipamentos físicos, como é o caso de luminária. Aliás, nenhum equipamento é fixo, todos são móveis. Quer dizer, a luminária ela pode se deslocar, como aqui, ao longo desse trilho onde passam as instalações. A mesma coisa o aparelho de chamada, de som, né? O ventilador, enfim, todas essas coisas são integradas dentro de um sistema construtivo único. Daí a razão da economia maior, né? Pode virar. Quer dizer, quando nós fazemos um prédio para o TCU, a única coisa que eles têm que aceitar é que o sistema construtivo vai ser o nosso. Então aqui, por exemplo, esse prédio do TCU, acho que é Natal esse aí, né? Todos os equipamentos são os nossos. Mesas, toda a produção é nossa, nós organizamos de acordo com o interesse dele. Porque o hospital é um problema muito complexo, vocês têm, quer dizer, tudo que se usa no hospital, geralmente você pode aplicar em outro prédio, desde que seja com esse conceito de utilização econômica do espaço, né, de criar os espaços corretos para os computadores, essa coisa. O ventilador, por exemplo, né, nesse prédio, por exemplo, que nós não temos galeria, né, nós precisamos de sempre acelerar a ventilação nos dias em que a brisa é menor. Né? Então nós usamos esses ventiladores também produzidos lá pela fábrica. Pode virar. Existem outros tipos de ventilador, por exemplo, na fábrica, aqui no meu gabinete, né, a gente tem esse tipo de ventilador, então a ventilação é o contrário, né? Você tem aqui o ventilador soprano, o shed aqui está voltado para o lado de captação do ar, é o contrário porque a gente não tem galeria aqui. Então a gente precisa de usá-lo como... Mas para isso, então, tem sempre um sistema de ventilação com um outro ventiladorzinho que a gente fabrica também na divisória para retornar o ar para a circulação. Então, com isso, a gente garante sempre a ventilação natural e a iluminação. Pode virar. Outra coisa também importante na questão dos hospitais é que os armários são... Você vai enfiando coisa lá, aí, afinal, fica uma fonte de infecção. Então, nós não temos armários no nosso hospital. Vocês viram a organização do posto de enfermagem? São postos em que você, por exemplo, isso aqui é um armário de rouparia. Mas ele é móvel, ele diariamente chega com as roupas lá, fica estacionado, que a enfermeira usa, depois volta para ele, é desinfectado sistematicamente. Então existe um controle muito maior na higienização desses equipamentos móveis todos. Pode virar. Esses equipamentos nós fabricamos muitos, estamos constantemente renovando. Carrinho para... Isso aqui é um criado mudo, com a gaveta rotativa para o paciente poder... ter mais facilidade, pode virar, carro de medicamentos, isso aí é uma coisa, móveis para residência médica, essa coisa. Isso aqui, por exemplo, é outro exemplo, no banheiro, né? Nós temos esse sistema de sanitário, né? Porque para o paciente paraplégico isso é importante. Então o sanitário, o paciente é higienizado, está o vaso sanitário, ele se desloca ao longo desse trilho aqui. Então isso é uma operação muito difícil quando a gente não tem uma coisa no paciente paraplégico, né? Para você higienizar o paciente. Pode virar. Tem equipamentos
assim como esse aí, parece uma máquina de tortura. Guindastes. Esses são todos equipamentos. Pode virar. Barco. A gente tem que fazer até barco. Lá para o lado norte é um barco grande, que agora ele vai entrar em funcionamento, mas é uma barcaça para os pacientes também poderem usufruir lá do lado. Pode virar. A cama-maca que eu mostrei inicialmente, ela tem evoluído nesses anos, para corrigir defeitos, é claro, para aprimorar o projeto e também para reduzir custos, né? Então aquela inicial, que era em alumínio, era muito cara. Hoje nós passamos a fabricar essa com componentes de plástico, de ligação, também com quadro balcânico incorporado. Essa é a cama de criança, pode virar. E hoje nós já estamos fabricando essa cama aqui, que é uma cama bem mais complexa. Ela tem 2 tipos de movimento, o quadro balcânico é retrátil, né? Então a gente tem movimentos que são controlados pela enfermeira, que ela aciona, ela fica com a chave, e outros que podem eventualmente ser controlados pelo paciente, se ele estiver em condição de usar, que está nessa peirazinha que ele puxa, então ele tem vários movimentos de conforto que ele mesmo usa, né? Ou então a gente joga essa pera lá para baixo para ele não usar quando ele estiver meio biruta. Pode virar. Aqui vocês estão vendo o controle aí, né? Por exemplo, a tração. Um sistema de tração. Esse aí não é paciente, não. É a minha secretária que se chama Cristiane. Mas a cama, ela se transforma numa cadeira de roda. Ela tem uma mobilidade incrível, sabe? Hoje nós estamos desenvolvendo muitos equipamentos cada vez mais móveis. A própria cadeira de rodas, hoje, que nós fabricamos, a motorizada, tem um motorzinho pequenininho, sabe? Ela é muito mais leve, você desmonta ela, põe no carro, monta outra vez. Não é aquele trambolho da cadeira de roda motorizada, que é uma coisa difícil de você transportar, né? Pode virar. Isso aqui é a fabricação dessa cama. Pode virar. Nós desenvolvemos 2 projetos dessa cama, sabe? O projeto inicial era hidráulico. Dá para virar, para voltar um instantinho? Esse aqui ainda é o projeto hidráulico. Ele é muito complicado, sabe? É muito bom porque os movimentos são muito mais lentos, mas em compensação dá manutenção. Então isso é um problema difícil. Então nós substituímos agora as próximas, estão todas elétricas. Os movimentos são um pouco mais eles não têm, como é que se diz, a possibilidade de você graduar a velocidade, você tem que ir mexendo no interruptor. Mas em compensação, ela é muito mais barata e não dá manutenção. Então nós acabamos com essa cama, com esse sistema hidráulico. Pode virar. E esse aqui está de cabeça para baixo. Mas o Brasil, na situação que está hoje, dá até para olhar de cabeça para baixo. Pode deixar, todo mundo conhece o Brasil de hoje. Mas tá bom. Então esse é o Brasil de Fernando Henrique, é voltado para o lado de lá. Não é para o nosso, não. Bom, então esse é um tipo de unidade que a gente tem que fazer também, né? Que é o posto avançado. Eu mostrei aquele de Belém do Pará, estou mostrando aqui um posto também que é de Macapá, que a construção está sendo iniciada agora, sabe? Mas é uma unidade avançada. Então ele funciona um pouco como triagem. Ele não é um hospital como os outros. Ele poderá crescer. A população e a demanda que existe no local não justifica. Eles estão muito isolados, existe uma demanda reprimida enorme, mas não justifica que você tenha um hospital que a população não é suficiente para isso. Então nós fazemos o que chamamos de um posto avançado. Pode virar. Bom, esse é o Hospital do Rio de Janeiro, que é o que está sendo, a construção está começando agora. Eu queria mostrar um pouco mais, porque é uma proposta diferente das outras, o clima do Rio de Janeiro é diferente. Inicialmente eles nos cederam um terreno que era uma ilha na Lagoa de Jacarepaguá. É uma ilha poluída, completamente poluída, mas a gente tem esperança que colocando o hospital lá, né, a gente consiga sensibilizar a comunidade para despoluir a Lagoa de Jacarepaguá. É o que a gente pretende, para ter inclusive esportes náuticos. Mas o terreno era pequeno. De saída, a implantação ficou tão condensada que nós
tentamos lá conseguir outro terreno, mas sem abrir mão desse, porque ele é ótimo para reabilitação, né? Aí eles cederam um terreno maior, pode virar. E a ilha ficou sendo só para o centro de reabilitação. Aí ficou uma implantação muito mais delicada, muito mais suave, né? Então, o hospital propriamente fica, como no de Natal, a uns 3 quilômetros de distância, num terreno também próximo da lagoa, que se liga através dessa via. Mas cria todos aqueles problemas que eu mostrei de comunicação, de integração através de veículos, essa coisa. Pode virar. O hospital propriamente, né, que é esse aqui, então o centro de reabilitação, as características da construção são muito parecidas. Mas aqui, devido ao clima do Rio de Janeiro e também ser um projeto bem maior que os outros, né, nós desenvolvemos uma outra tecnologia de ventilação. Tem que ter ar-condicionado, é claro que tem, mas com um cuidado especial que eu vou mostrar para vocês qual foi. Pode virar. Quer dizer, a rigor, nós temos uma cobertura completamente desvinculada dos tetos. Então, com isso, nós garantimos uma ventilação permanente desse grande vão de cobertura, que chega até 10 metros, né? E os tetos também, eles são organizados com pedreiros maiores. Com essa desvinculação, a gente consegue ter uma flexibilidade total, independente das janelas. Cria uma linha de shed, a gente acaba tendo que obedecer aquele alinhamento das janelas na organização dos espaços internos. Aqui não, então a gente tem essa desvinculação, quer dizer, garante um nível de iluminação e ventilação, tem uns ventiladores de baixa velocidade que também provocam o ar, a passagem do ar aí, e por baixo, como lá também tem muita água, no subsolo, nós tivemos que fazer um piso completamente, um piso técnico, sem as galerias, né? E tivemos também, tem problema de enchente lá, nós tivemos que fazer um lago na cota mais baixa, com um ladrão de... Então isso aí nos garante que esse subsolo aí não vai encher d'água, eu espero. Pode virar. Mas os espaços, então, eles são organizados com uma franquia muito maior, quer dizer, por exemplo, aqui as janelas são no teto, né? Então você tem todas as aberturas no teto, podem ser fechadas, o sistema de ar-condicionado também que eu vou mostrar. Esse espaço aqui, com a internação, e tem 2 níveis, porque tem apartamentos, lá a quantidade de apartamentos é maior, né? Então nós tivemos que fazer 2 níveis, mas esse espaço aqui se integra nessa área toda do espaço comunitário de sociabilização da internação. É um pouco parecido com Fortaleza. Pode virar. Tem uma rampa também que propositadamente ela foi feita com essa sinuosidade para servir de exercício para os pacientes, né? E esse aqui é o espaço de integração, de sociabilização entre as enfermarias voltadas para esse lado e os apartamentos do outro. Nós temos, olha, dependendo do hospital, nós temos um determinado número de apartamentos. No Hospital de Salvador, que a sociedade baiana é muito comunitária, não tem esse negócio de espaço preservado, nós usamos só 10% dos apartamentos, 10% dos leitos em apartamentos e satisfaz. Aqui nós estamos usando um pouco maior, porque no Rio, além do tipo de tratamento que vai ser feito no Rio, é um tratamento que às vezes exige o isolamento do paciente, né? Que a coisa evidentemente, se a gente pudesse, usava sempre as enfermarias, porque é melhor para o paciente, melhor para a enfermagem, a qualidade do tratamento é muito maior. O apartamento sempre isola muito o paciente, ele se sente inseguro, porque a enfermeira não está tão acessível quanto na enfermaria, né? Então essa questão psicológica a gente só pode perceber quando convive muito tempo no hospital. Às vezes a gente tem certos preconceitos, né? A gente pensa que vai para um hospital e quer ficar isolado. Não, às vezes quando você está ruim você quer ficar com o outro, que até você se conforta um pouco, né, com a presença do outro. Mas eu sou um pouco contra a enfermaria de 2, 3 leitos, né? Porque às vezes você obriga a conviver com um sujeito chato, né? Então quando você tem uma enfermaria maior, essa coisa se dilui um pouco. Pode girar. Bom, esse projeto está exigindo protótipo, nós estamos fazendo protótipo de tudo dentro da nossa oficina. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, protótipo do sistema de ventilação de teto, né? E o ar-condicionado ele se faz da seguinte maneira: nós temos as unidades fan coil, quer dizer, as unidades de ventilação, no piso técnico embaixo. Então essa unidade fan coil, como num automóvel, né, ela pode injetar no ambiente apenas um ar comum, capta através
o lago que existe lá também, ele vai ter uma espécie de filtro para você tirar as poeiras, né? A poeira que vem no ambiente. Então você tem esse sistema, esse sistema laranja, que é um sistema aberto, que usa ventilação natural. Quando você tem problema de ar-condicionado, ele se fecha automaticamente. Eu não mostrei aqui, mas nós temos elétricos para esses sheds todos, que estão assim inacessíveis, né? Que com pequenininhos motores, né? E aquilo funciona, que é uma beleza. Você aperta o botão, fecha. Então como eu diria, então o sistema ar-condicionado fecha automaticamente e o ambiente passa a estar hermético, e aí a água gelada é injetada na unidade fan coil, então o sistema de ar refrigerado funciona. É claro que isso pode ser feito várias horas no dia. Às vezes você tem uma hora que a temperatura está agradável e depois está frio, está quente, né? O Rio de Janeiro é terrível, né? A temperatura às vezes ela chega a 42 graus no ambiente, 43, mas logo depois ameniza quando vem uma chuva. Então é possível você também manter o ar-condicionado não sistematicamente. Por outro lado, os dutos também são todos visitáveis. O teto, você tem acesso ao teto através de passagens, você pode abrir o duto e limpar efetivamente o duto de ar-condicionado. Pode virar. Tem um auditório bem maior que os outros, inclusive isso aqui se abre, esse teto, como se fosse um negócio de observatório, uma cúpula de observatório. Os apartamentos que dão para essa fachada, eles têm 2 solários, que foram tratados até com uma escultura, assim, para simbolizar um pouco a fragilidade da reabilitação. Acho que foi isso só. Obrigado. Vai. Cansei muito você, irmão? Está no passado? Bom, então depois dessa magnífica exposição do Lelé, onde ficou patente a qualidade da obra dele, a sensibilidade e o humanismo, nós vamos passar a palavra para os 2 debatedores, comentadores, diria eu, que seria o professor Serra e o professor Paulo Franca. Então, eu passo primeiro para o professor Serra. Bom, eu queria começar por agradecer ao Lelé essa palestra sensacional que ele nos apresentou aqui, e dizer que eu não vou aproveitar os meus 10 minutos para ficar falando aqui, mas, pelo contrário, apresentar algumas dúvidas que talvez replicam dúvidas que o auditório tem também, e que possam contribuir para dar mais uma chance a eu e a Lelé de dizer mais algumas coisas interessantes para nós. Então, eu diria que a primeira questão que eu colocaria é que eu me lembro que na primeira semana de aluno na Faculdade de Arquitetura, eu já ouvia falar em racionalização, industrialização, pré-fabricação e pré-montagem, que eram os 4 grandes soluções de todos os problemas. E às vezes a gente fica um pouco desanimado, mas voltando de Salvador, depois de visitar o Centro Tecnológico da Rede-Sara, eu tive a impressão de ter finalmente visto a aplicação desses princípios em toda a sua plenitude. E como a tarefa, enfim, dos arquitetos na solução dos grandes problemas nacionais hoje certamente passa pelo aumento da eficiência e da eficácia com que a gente produz edifícios, eu fiquei encantado quando você falou que um determinado prédio ali dava para fazer em 45 dias, até porque, do ponto de vista da eficácia, a qualidade arquitetônica, o conforto térmico, acústico, etc., desses edifícios, que eu conheço bem, também é tão alta quanto a eficiência. Porque eu queria que você comentasse um pouco essa questão, porque, de outro lado, é um sistema fechado, que está sendo feito lá na Rede-Sara. Você fez menção à possibilidade de transferência de tecnologia.
Quer dizer, eu acho que talvez isso pudesse ser feito de maneira ampla com relação a todos os aspectos do sistema. Como é que você vê isso? Em primeiro lugar, eu acho que é tal coisa. A questão da industrialização da construção no Brasil era pouco desenvolvida, porque também não é um estímulo do governo. Evidentemente que as próprias empresas construtoras, as empreiteiras, não terão interesse em investir na medida em que elas não têm um retorno. Quer dizer, precisa haver uma aplicação dessa tecnologia. No caso do nosso centro lá, foram instalados, custou 17 milhões a instalação, são muitos equipamentos. Então isso tem que ter um retorno. Como o retorno desse investimento é garantido através do controle que nós temos da execução dos hospitais, isso é possível. Por outro lado também, a questão do hospital, ela tem que ser vista como uma industrialização um pouco específica, porque ela tem que ser flexibilizada, conforme eu mostrei, por causa da grande complexidade dos espaços, né? Agora, de um modo geral, a pergunta do Geraldo, eu diria o seguinte: eu acho que existe uma demanda enorme no nosso país, né, para a industrialização da construção. Ela não se faz, eu acho, um pouco, até porque nós arquitetos também não nos dedicamos um pouco mais a isso. Quer dizer, é claro que eu sei que as dificuldades são grandes, os fracassos são enormes. Eu, por exemplo, na minha vida, tenho fracassado constantemente nessas tentativas, né, com a argamassa armada principalmente, porque ela fica sempre... Essas iniciativas ficam sempre atreladas a períodos políticos, né? Quando vem o outro, estraga tudo. Eu mostrei, por exemplo, aqueles hospitais planejados em argamassa armada que não puderam ser construídos. Então isso significa sempre um fracasso profissional e um fracasso também para o próprio poder público, que não conseguiu realizar o que queria. De forma que eu acho que existe uma questão básica, que é a economia de escala. A gente não pode industrializar, prefabricar ou premoldar se não tiver uma economia compatível de escala. Quer dizer, tem que ter uma repetição dos componentes significativa para que se justifique essa industrialização. Então, dentro do enfoque do Geraldo, eu diria que existe sim. Eu mostrei aqui, por exemplo, a questão da premoldagem em canteiro. Ela é econômica, porque ela pressupõe a execução de 1 ou 2 prédios, então é preferível fazer no canteiro. A prefabricação, que eu não mostrei aqui porque não tive oportunidade, da argamassa armada, com as várias fábricas que nós fizemos, ela já pressupõe um transporte. Então existe aí um outro componente que também tem que ser examinado, que é a questão do transporte a pequena distância. Todas essas iniciativas de industrialização que foram feitas no mundo inteiro, né, elas sempre levam em conta isso. Agora mesmo, por exemplo, na semana retrasada, eu estava na Dinamarca e tive a oportunidade de ver lá, existem fábricas que produzem componentes industrializados, né, para a construção, embora a demanda deles seja pequeníssima, né, que eles quase não constroem, né? Então, nós com essa demanda gigantesca, né, é incrível que a gente não cuide mais dessa industrialização. Agora, eu acho que basicamente o que existe é isso. Primeiro, uma falta de estímulo por parte do poder público, que inviabiliza o nosso trabalho, inviabiliza o trabalho das construtoras. O repasse nem sempre é fácil. Eu falei, o Geraldo tocou também na questão do repasse. Nós tentamos, a rigor, nós só conseguimos repassar decentemente a tecnologia das passarelas, que hoje ela foi absorvida em vários locais, aí fabricam essas passarelas pelo Brasil afora. E mesmo em Salvador já tem 2, conseguimos, mas foi uma coisa difícil, né? Então, a própria tecnologia da construção de elevadores, hoje eu estou tentando repassar, né? Porque os elevadores que nós fazemos são simplíssimos, são elevadores muito baratos, muito econômicos e até que se integram, às vezes, dentro de um projeto arquitetônico mais livre, com espaços mais integrados, né? Então, a gente tem uma tecnologia que poderia ser aplicada, mas que é difícil. Nós, por exemplo, como poder público, nós não podemos vender, né? Nós só podemos fazer convênios. Na nossa instituição lá, ela mantém convênios, conforme eu mostrei para as outras instituições, mas são contratos abertos, em que o conveniado ele apenas paga o que custou, né? Então não é um contrato de empreiteira. Então isso nos elimina qualquer hipótese de fazer contratos com as firmas construtoras. Então não temos possibilidade de fazer contrato, então o repasse fica muito mais complicado, né? Outra coisa que eu acho que você abordou também na questão foi, uma coisa que eu queria chamar a atenção é a questão do transporte. O transporte, ele onera muito quando se trata de uma fábrica desse tipo.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, essa relação entre o peso do componente e a distância, né? Por exemplo, na nossa fábrica, nós chegamos a fazer coisas em Macapá, né? É claro que ali o cuidado foi tão grande em reduzir o peso dos componentes, né, que a gente fica com medo, às vezes, até de pecar pela fragilidade. Então, é preciso que isso, devido à distância enorme, nós não podíamos permitir que o transporte ultrapassasse 10% do valor da construção, que já seria antieconômico para a produção que nós fazemos, né? Bom, eu não sei, eu poderia ficar falando isso muito tempo, mas eu acho que as questões básicas eu já coloquei, ou não? Você quer? Não, eu acho que você respondeu bem. Eu só queria, talvez, puxar o assunto agora com outro aspecto que eu vejo bem retratado, que é a questão da eficácia com que você tem resolvido esses problemas. Essa questão da eficácia, ela está interligada com o tema de pesquisa que nós vamos desenvolvendo aqui, que é a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que os edifícios são extremamente sustentáveis, porque são de baixo consumo energético, são realizados com uma enorme economia de meios, né? Você chamou a atenção justamente para a quase ausência de resíduos, e dá para notar isso nas próprias fábricas, onde não se vê praticamente resíduo, há um reaproveitamento de toda a serragem, por exemplo, na marcenaria, essa coisa toda. Então, essa preocupação com a sustentabilidade, na época que nós estamos vivendo, me parece fundamental, e eu gostaria que você comentasse um pouco se essas coisas são deliberadas e como é que você está encarando essa questão. Olha, eu não sei, eu acho que a questão de economia, desde que eu me formei, eu me preocupo com isso. Enfim, não sei se é um defeito, mas enfim, é uma preocupação que está dentro de mim, né? De querer sempre fazer a coisa mais econômica. Não quer dizer que seja feito o mais barato, não é que a coisa seja, vamos dizer, transformada em uma coisa vil, não. Eu acho que a gente tem várias escalas de economia, né? Se evidentemente a gente quer ir à Lua, a gente vai ter que usar um foguete fantástico. Agora, se quiser ir para ali, vamos num automóvel. Então, a questão da adequação tecnológica, ela está muito ligada sempre ao fator econômico, né? Então é preciso que essas tecnologias sejam sempre exploradas com uma visão da economia, com a economia de escala, né? Outro fator também muito importante é que quando eu falo que nós fizemos um prédio de 45 dias, não é para ir para o livro dos recordes, a intenção não é essa, não. É porque ele é mais barato porque foi feito em 45 dias. Né? Isso é que é importante. Se a gente prolongar uma construção industrializada durante muito tempo, ela vai se tornar antieconômica. Então, por exemplo, nós fizemos uma prefeitura de Salvador em 12 dias, num lugar muito difícil de implantar. Se aquela construção tivesse demorado 30 dias, naquela dificuldade que havia de ser no centro da cidade, ela teria custado 2 vezes mais. Só pela dificuldade de você transitar naquela área, pelas administrações indiretas que seriam criadas, pela falta de espaço para você armazenar os componentes. Então, são fatores todos que têm que ser examinados quando está se fazendo um projeto, ou então quando se decide industrializar. De forma que eu acho que, é claro que isso aí nós podemos ficar discutindo horas e horas e horas, mas eu acho que a questão da adequação tecnológica é fundamental. Se a gente tem que escolher a tecnologia certa, sem aviltar o projeto de arquitetura, que é a coisa mais importante. Quer dizer, a tecnologia é um instrumento. Se a gente, de repente, também transformar a tecnologia na coisa mais importante, a gente deixa de realizar a nossa obra de arquiteto. Bom, finalmente, porque eu acho que eu estou já esgotando o meu tempo, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu já conversei com você várias vezes a respeito, mas eu gostaria que você colocasse aqui para o pessoal. Esta tremenda eficiência e eficácia que nós vemos no seu trabalho poderiam certamente ser uma contribuição enorme para as questões ligadas à habitação no Brasil. Nós sabemos perfeitamente que uma parte desses problemas não são arquitetônicos e são sociais, né? Mas é óbvio que se nós pudermos produzir mais casas com menos recursos, com mais rapidez, etc., nós estaremos dando acesso a ela a um número maior de pessoas. Como é que você vê essa tecnologia toda, até com a própria tipologia de elementos construtivos que você desenvolveu lá, como é que você vê a aplicação disso, né, na área da habitação? Bom, eu sempre me envolvi muito nessas questões urbanas, principalmente da questão habitacional, né? Mas sempre fracassei quando tentei resolver
essa questão da construção da própria habitação, né? Fomos mais bem-sucedidos sempre quando tentamos fazer as urbanizações, resolver problemas das favelas, fazer drenagem, saneamento básico. Então, nessas experiências, nós fomos mais bem-sucedidos. Mas na questão da habitação, quer dizer, durante a minha vida profissional, o nosso grupo só conseguiu fazer mesmo habitações para uma classe de poder aquisitivo bem maior. Porque existe sempre a questão fundamental, que é o baixíssimo poder aquisitivo. Então, é um problema social. Agora, a minha resposta é isso: nós temos que estar preparados para responder. Nós, como arquitetos, né, nós temos que desenvolver tecnologia. Se hoje, por exemplo, alguém quisesse resolver decentemente a questão da habitação, eu acho que a gente poderia se propor a fazer. A gente tem bagagem tecnológica para isso, né? Mas é uma decisão política, uma determinação que não parte da gente, de forma que a grande dificuldade eu vejo que não tem que ser resolvida através da economia de escala. Não tem saída, nós não podemos ter uma produção flexibilizada, como eu mostrei aí tem que ser a economia de escala nas últimas consequências. Tudo tem que ser viabilizado através de sistemas de transportes eficientes. Então a coisa se complica bastante para a gente poder realmente espremer e ter um custo mais baixo. Eu queria perguntar, assim, como estudante, eu vi todo o sucesso do seu trabalho e eu me identifiquei muito, assim, eu acho que muita gente se identificou com o seu valor humano que você dá para o projeto. E eu queria saber como foi que você conseguiu chegar onde você chegou assim, porque hoje para você... Hoje, para você construir um edifício em 45 dias, com toda a sua fábrica, toda essa estrutura que você tem de linha de montagem, a técnica que você desenvolveu, como foi que você conseguiu ir para esse lado, nesse país, assim, desenvolver todo esse número de laboratórios? Queria que você falasse um pouco da biografia da maneira como você chegou ali. Vou tentar, isso é um pouco difícil, mas olha, na verdade, primeiro existe uma conotação aí do que eu chamo de sucesso e fracasso. Eu acho que a gente fazer muitos trabalhos não quer dizer que tenha sido bem sucedido. Eu acho que se a gente consegue realmente contribuir de uma forma decisiva para a comunidade na nossa área profissional, eu acho que aí sim, nós somos bem-sucedidos. Quando eu falo fracasso, eu não estou me referindo ao meu trabalho profissional, eu estou me referindo à tentativa que se fez de alcançar determinada meta e que não se conseguiu, né? Por outro lado também, eu diria a você que uma das características do meu trabalho profissional, eu não gosto de falar assim, mas tem que falar, foi sempre um trabalho integrado. Desde que eu fui para Brasília, minha primeira experiência profissional foi Brasília. E Brasília, se não houvesse solidariedade entre as pessoas, se não houvesse um trabalho de equipe, realmente ninguém conseguiria fazer nada. Porque nós fomos para Brasília, eu fui para Brasília em 1957, era tudo mato, eu não sabia nada, estava recém-formado, era completamente ignorante em matéria de tecnologia da construção e me vi às voltas com uma construção de uma cidade que tinha que ser inaugurada em 60 dias, né? E ali foi a primeira vez que eu aprendi que, de repente, isolado num lugar que eu podia me comunicar com o Rio de Janeiro por rádio uma vez por semana, né? Eu estava completamente indefeso se não criasse minhas áreas de apoio naquela comunidade que estava se implantando ali. E isso foi fundamental, acho que na minha vida profissional. Nós tivemos que nos juntar carpinteiros, instaladores, eu aprendi a fazer instalação, aprendi a fazer uma opção de coisas com os operários que sabiam mais, com os engenheiros mais experientes, mas eu acho que esse trabalho em equipe foi fundamental para a gente consolidar um pouco mais esse desenvolvimento dessas experiências. Por exemplo, quando eu falo eu não estou querendo ser modesto, não é isso não, é porque realmente o nosso trabalho é um trabalho em equipe. Quando fazemos um projeto, esse projeto nasce sempre de uma discussão, quer dizer, é uma equipe que trabalha 20, 30 anos juntos, né, que já se conhece perfeitamente, ela se renova a cada tempo, mas basicamente eu acho que é fundamental o arquiteto, ele pela formação dele, sendo uma formação tão abrangente,
ele não pode deter todo o conhecimento técnico, é impossível, né? Mas você tem que deter uma possibilidade de dialogar com todos, né? E criar essa capacidade de diálogo é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho desse. O trabalho solitário do arquiteto que faz um projeto, né? Que ele apenas... Quer dizer, ele está muito mais ligado ao espaço, que ele está concebendo o espaço, ou objeto que ele fez, mas sem ligar muito à sua realização, é muito diferente daquele que você está comprometido desde o parafuso, né? Então, você se imagina, de repente, você sendo dono da tecnologia do parafuso, ou da telha, de tudo, não, é preciso que haja uma interlocução muito fácil entre essas equipes, né? Então hoje eu não me imagino mais fazendo um projeto no meu ateliê. Tive um ateliê durante algum tempo, mas eu só consigo trabalhar assim, com todo mundo junto, porque eu acho que é assim que o trabalho cresce. Não sei se se eu te respondi corretamente, mas agora eu acho também que a vida é feita de acasos, sabe? Eu quando fui para Brasília fui por acaso, são oportunidades que surgem, a gente não tem esse poder de repente criar a nossa trajetória, não. A gente tem que ter um pouco de sorte em conseguir as coisas através dos acasos. Eu acredito muito nos acasos. Tem uma aluna aqui do lado que pediu a palavra. É que eu estou fazendo um trabalho de PGI e eu escolhi fazer um hospital numa área bem carente de Guarulhos, sou de lá. E agora está me surgindo algumas dúvidas, como por exemplo, um hospital vertical ou horizontal. O vertical, pelo que eu pesquisei, enfermaria, e existia um número maior de pessoal, só que também o horizontal ficaria meio distante. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar no meu hospital era a parte ambulatorial. E surgiram críticas disso, né? Que como a cidade é carente, eles acham melhor ter um hospital de emergência e urgência. Só que a gente também não é muito carente nessa área ambulatorial. Eu queria saber se você, o senhor, me indicaria. Bom, você falou muitas coisas juntas, né? Que eu não sei como é que eu vou responder, porque eu nem sei direito, né? Isso que você colocou, são coisas que eu não sei. É claro que um hospital em Guarulhos, né? É preciso saber se o poder público lá está organizado. É um hospital, primeiro precisa saber se é um hospital público ou se é um hospital privado, né? Então, se é um hospital público, a coisa já muda de figura. Quer dizer, quando você trata, por exemplo, de um planejamento hospitalar, nenhum hospital pode funcionar isoladamente. Existe sempre uma atuação, hoje em dia, com a complexidade da medicina, né? Existe sempre, tem que haver um apoio com um hospital geral, um outro hospital, vamos dizer, mais sofisticado em determinada área. A questão do ambulatório que você falou, esses hospitais que eu mostrei, são todos hospitais muito especiais, em que a gente controla o uso do espaço. Esses ambulatórios, por exemplo, o médico, quando você falou em ambulatório, é muito difícil a gente implantar um hospital como esse, com box, um hospital convencional, porque ele não vai ser absorvido pela classe médica. Eles, de fato, os médicos querem ter seu consultório, que eles vão lá, façam 3, 4 horas por dia, atendem seus pacientes, depois vão embora, fecham o consultório. E a concepção de um espaço dinâmico, que é usado por todos, né, depende muito da direção do hospital. Então, o que eu recomendaria a você, num caso desse, é que você tivesse um diálogo mais franco com os diretores do hospital, né, para que o programa seja feito de uma forma de funcionamento que depois não vai causar problemas. Enfim, eu recomendo a você não inventar um ambulatório como esse que vai criar problemas para o teu projeto. Professor Antônio Carlos Barros, Departamento de Projetos. Eu queria fazer uma pergunta que chama a atenção para um aspecto que talvez seja ofuscado pela esperança do aprimoramento tecnológico e da eficácia do funcionamento do edifício, e que é uma questão de que as obras todas que você mostrou aqui são muito bonitas, quer dizer, elas têm elas chamam pela beleza que elas nos traz, todos aqueles objetos. E a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você acha que essa beleza que a gente
das obras, ela é decorrência dessa competência técnica, dessa eficácia no funcionamento do edifício, dessa adequação humana ao próprio uso que o edifício tem, ou se existe alguma coisa além dessas questões na definição desses objetos que são produzidos. Eu acho que a questão de ordem subjetiva é uma questão que eu me coloco também, se às vezes quando na concepção de um objeto como esse, né, se a gente está se preocupado instintivamente com a beleza, eu acho que a beleza é fundamental em tudo que se faz, mas eu acho também que a beleza resulta de uma lógica, de uma racionalidade. A gente, quando vai especular sobre a beleza da natureza, a gente sempre encontra uma lógica em tudo que ela produziu, né? Eu acho fundamental esse desenvolver esse espírito de observação. E às vezes a gente, numa obra, por que aquilo é bonito, por que não é bonito, né? Se é lógico, né? Eu sou tentado pela minha formação a achar que a lógica é fundamental. Quando eu digo lógica, no sentido mais amplo, né? Não no sentido da racionalidade pura e simples, matemática, não é isso. Mas é que haja uma lógica, que nem sempre a procura, vamos dizer, da coisa mais econômica, ela é a correta, né? Então, se a gente fica de repente, não, tem que ser mais barato, não é isso, a beleza não está aí, né? Porque a natureza, ela soube usar essa harmonia das coisas, né, com um equilíbrio fantástico, né? O que é econômico, o que não é econômico. É claro que o ar que respira um elefante é muito maior do que um mosquito, né? Mas todos os dois têm direito à vida. Então eu acho que, fundamentalmente, o que eu diria, eu só fico satisfeito quando estou atuando assim num projeto, quando eu sinto que há uma lógica em tudo aquilo que está sendo concebido e desenvolvido. E muitas vezes, quando a gente sente que não há lógica, a gente muda, né? No decorrer do projeto, eu não sou partidário daquela coisa que você tem a primeira ideia, que a ideia é fantástica, não. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma ideia e, no decorrer do tempo, a gente sente que não estava correta, não é lógico aquilo, foi um movimento instintivo leviano, que a gente chegou àquele... Então, eu sou tentado sempre a procurar a lógica, mas eu acho que a beleza é fundamental. Difícil essa questão que você colocou. Não sei responder melhor, não. Dentro dessa pergunta, dentro dessa lógica, obviamente, pelo que se viu dos seus slides, a cor tem uma importância fundamental. Olha, eu acho que sim. Para quem conhece a obra de Barragan, né, aquela capacidade que Barragan teve de usar a cor, né? A casa de Barragan, eu acho que todo arquiteto devia visitar a casa de Barragan. É uma coisa fundamental, os reflexos, as cores, né? Então eu acho que a cor é uma coisa que está presente em nosso trabalho, não para fazer uma cor com leviandade, para você apenas transformar a cor num ato de exibicionismo, que eu acho que isso é recomendável. E nem não é recomendável, nem a natureza faz isso. Eu quase sempre, nos trabalhos que a gente desenvolve lá, a gente se apoia muito no Atos Bulcão, que é um artista plástico fantástico, que ele tem um domínio enorme sobre a cor, né? Sempre que eu me sinto inseguro em usar a cor, eu sempre uso a experiência do Atos Bulcão. Ele tem contribuído demais em todos os projetos. Também o fato dele interferir nos espaços, algumas coisas que eu não pude mostrar aí, outras que eu mostrei, o que vocês podem perceber é que existe uma interferência no espaço arquitetônico. Eu acho que aquilo ali não foi um complemento. A ideia não foi de chegar depois, faz um painel aqui. Não. Esse espaço foi concebido assim, como é que você acha? Então a participação dele é já na criação do espaço. Daí, a resultante da cor também está profundamente integrada na concepção do projeto. Eu acho que não é uma coisa, a cor não pode ser tratada com um complemento vulgar da construção. Bom, professor, primeiro eu gostaria de dar parabéns por uma obra super eficiente, super competente, de um primor técnico fantástico e, inclusive, a minha pergunta tem a ver com isso. Você mostra nos seus projetos que você faz desde o ventilador até todo o sistema construtivo. E no momento em que todo mundo procura uma terceirização, uma distribuição de serviços, eu queria saber qual a sua posição pessoal, se isso é referência,
é resultado de uma predileção pessoal pelo controle, pela qualidade que o senhor pode entregar, pelo controle do resultado final disso, ou se é resultado de experiência mesmo, de certas coisas que não saíram como o senhor planejava. Qual a sua opinião sobre a terceirização do projeto? Olha, se nós fôssemos um país mais organizado, né, e que a indústria da construção civil realmente se colocasse à disposição do arquiteto para que essas soluções de cada espaço fossem resolvidas de uma forma mais inteligente, evidentemente que a terceirização seria o caminho mais provável, mais correto. Mas, infelizmente, isso não acontece na indústria da construção civil. Quer dizer, vocês se lembram, na década de 20, quando a concepção da Bauhaus, né, de você de interferir em todos os componentes da construção, inclusive nos utensílios, né? Isso não é uma coisa nova, né? Agora, é claro, eu acho que sempre que possível, né, eu me lembro que no princípio, por exemplo, há uns 30 anos atrás, né, quando a gente tinha que fazer qualquer motor, qualquer sistema motorizado, quando a indústria automobilística não tinha se implantado com esse vigor no nosso país, né, você tinha uma dificuldade louca, você tinha que construir o motor, né? Hoje, infelizmente para as nossas cidades, mas felizmente para nós que usamos motores, né, a gente tem toda a gama de motores elétricos. Por exemplo, essa cama que eu mostrei é toda executada com motores que suspendem vidros, né, de carros, né? Então hoje, por exemplo, cortina, essa coisa toda. Se você tiver criatividade e capacidade de absorver essa tecnologia que existe disponível aí, você pode usar a terceirização. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que caminhar sempre para a terceirização, porque o objeto que é integrado na nossa arquitetura se torna mais barato, que o objetivo é esse. Mas, quando a gente procura ser autossuficiente, não é apenas por um exercício de mostrar que faz tudo, é porque a indústria não oferece. Então, entre você conceber um espaço inadequado, porque você não tem o ventilador certo, e você fabricar o ventilador certo para ter o espaço adequado, não tem outra alternativa, né? Se a gente conseguisse comover, por exemplo, a indústria para a gente fabricar os nossos ventiladores adequados para cada espaço que a gente tem, a gente compraria lá fora, que seria mais econômico. Então não é uma intenção. Agora eu acho, respondendo a essa questão, que para você resolver um problema de arquitetura hoje com a indústria da construção civil é muito difícil, viu? Porque a indústria da construção civil é a coisa mais desorganizada que existe. Não existe modulação. Olha, o sacrifício que a gente tem, por exemplo, as fórmicas dos pisos. Nós começamos com a nossa modulação 62,5, era muita quantidade que tinha que se comprar, então a fórmica aceitou fazer os modos 62. Aí um belo dia disse que não fazia mais. Então, se nós fôssemos retalhar a peça grande de fórmica, a nossa perda era tão grande, né, que o preço da fórmica ia aumentar 30% a 40%. Então, agora, por exemplo, nós estamos usando muito esse piso nesses hospitais, no centro de reabilitação, esses pisos de porcelanato, que entramos em contato com o fabricante, eles estão fabricando uma placa semifosca para não escorregar, né, com 50 por 50. Agora, compramos uma quantidade no Lago Nosso, logo depois, esse já mudou a cor. Aí o que você vai fazer, né? Mudou a cor, então vai ficar com piso de duas cores, para você fazer a reposição, a manutenção. Então, essas dificuldades são de tal ordem que às vezes nos leva a ser autossuficiente, né? Eu já pensei, francamente, em fazer pisos de concreto polido, fabricar os pisos, porque a indústria não quer ser. Por exemplo, nós usamos muito aqueles painéis divisórios que era painel plaque do Maluf. E essa coisa da Eucatex do Maluf. Aí, de repente, ele disse que mudou a medida. Então, a nossa perda é brutal. Nós tivemos que também reformular toda a modulação, porque com a medida que ele fornece agora, não temos mais a economia que tínhamos antes. Então, é muito difícil. Mas o que eu responderia a você é isso. A nossa tentativa de usar a indústria é sempre presente, o terceirizar sempre que for possível. Agora, quando for para fazer bobagem, evidentemente é preferível a gente resolver o problema lá dentro. Mais uma vez, João. Alô? Então, na verdade, o que eu ia te perguntar era um pouco em relação à questão de recuperação de centros históricos, assim, que as últimas experiências que a gente tem visto aqui em São Paulo e em Salvador
que elas são políticas que promovem a exclusão, senão o Pelourinho sendo restaurado, então que é a canalização da Bahia, então você tem o Birimbau, o turista aqui em São Paulo. Num certo sentido, você tem uma valorização então, do centro como um lugar agora de atividades culturais, né, etc. E eu queria então que você falasse um pouco da experiência que você teve com a Lina Bart, que era um projeto um pouco na contramão disso que vem sendo feito hoje aqui em São Paulo, Salvador, já tem outras cidades. Né? Bom, eu fui apenas um coadjuvante da Lina Bart, o projeto, realmente, toda a concepção, a parte criativa foi dela, mas eu fico muito feliz de ter participado desse trabalho, porque realmente foi a única coisa certa que eu vi em termos de recuperação do centro histórico. A Lina, com a sensibilidade que tinha, uma pessoa magnífica, né? Eu trabalhei junto com ela com uma alegria enorme, porque eu pude, de uma certa forma, contribuir. Lina tinha trabalhado com o NERC na Itália. Então havia também essa ligação de uma tecnologia que eu estava desenvolvendo na época, né, que ela queria aplicar, né? Então nós trabalhamos junto nesse projeto. Mas eu acho, sim, que foi a única intervenção que eu vi, que eu tenho conhecimento no Brasil, né, que foi feita com a intenção de você não só manter a população local, quer dizer, criar um sistema construtivo que fosse moderno, mas que recuperasse o que importava daquele centro, né, fazer essas recuperações pastiches, né, tentando usar uma tecnologia que não existe mais, fazer uma caricatura do prédio, que é o que você vê na Bahia, né, é uma coisa horrível, né? Inclusive com o mau uso da cor, né? O que a Lina propunha era tudo branquinho, né? Deixar, como é a Alfama, você vai à Alfama hoje em Portugal, é tudo branquinho, uma coisa. Então essas cores todas que foram feitas lá, isso é muito para marketing e turismo, né? Mas eu acho que isso aí depende de ter uma pessoa com talento de Lina, né? Eu acho que não depende da gente. Bom, primeiro eu queria assim, permissão para chamar o senhor de professor, que eu acho que essa é uma das maiores contribuições da sua obra. O senhor realmente dá lições para toda essa nova geração. Segundo, eu gostaria que o senhor comentasse, para mim é muito importante, que é esse teor de brasilidade da sua obra, esse caráter nacional, da gente, ao mesmo tempo particular de todo o povo, porque trazer um povo enche de fala de contínua. E terceiro, eu gostaria de fazer um seguinte comentário, também é muito importante, que eu acredito, eu estou falando em nome de muita gente que está aqui, sentado, está no chão, não quer falar. Que é o seguinte, o senhor, assim, nesse mundo assim, que a gente vê tanta referência, tanto isso, não vou dizer falsos ídolos, mas ídolos um tanto questionáveis. Eu gostaria de dizer o seguinte, o senhor, sua obra, sua equipe, seu trabalho me enche de orgulho ser jovem brasileiro. Eu fico muito feliz de realmente uma pessoa com uns 70 anos como eu estou, né? É claro que eu estou no fim da minha trajetória profissional, mas eu fico muito feliz de jovens se identificarem com o meu trabalho, jovens como você que acreditam no país. Eu também acredito, né? Se a gente desenvolveu esse trabalho até hoje é porque acredita que é possível, através da nossa profissão, transformar pelo menos o nosso mundo um pouquinho para melhor, né? E de forma que eu agradeço muito a você.